Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 9ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Glória a Deus, nossa penúltima aula. Eu estou muito feliz porque estamos encerrando aqui, né, o Antigo Testamento. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Hoje estaremos falando sobre os profetas Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E na quinta-feira, querendo Deus, concluímos com Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechamos, então, Introdução ao Antigo Testamento 2. Tá bom? Até daria para fazermos a conclusão desses 7 profetas hoje. Mas eu, ao fazer as minhas lições de casa e ver o conteúdo desses profetas, acredito que vamos trabalhar nesses 4 hoje. Se caso sobrar tempo, a gente começa a Ageu. Mas, assim, daria para fazermos esses 7 profetas, em virtude de sermos 2h30, mas vamos com calma. Espero que vocês tenham sido abençoados aí nas últimas aulas e tenham aprendido muito, tanto com as aulas quanto com os nossos livros textos, tá bom? Como é costume, gosto sempre de avisar, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar assistindo de novo, ruminando nesses temas, naquilo que, por acaso, passou desapercebido, que vocês possam ruminar como ovelhas, voltando, né, ao ensino sagrado, para aprender de fato, né? Não só decorar, mas aprender. Gravamos também, porque essas aulas farão parte do currículo dos irmãos que queiram fazer aulas em EAD. Sabemos que hoje, graças a Deus, temos essa porta aberta, né? Irmãos que queiram fazer o nosso curso, mas que não podem estar aqui na nossa classe em loco. Então, essas aulas farão parte do currículo, juntamente com outros materiais. E gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, obreiros, seminaristas, pastores, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, eu quero ler o texto com vocês aqui de Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Convido meu irmão e minha irmã a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Estão gostando dos assuntos? Muito, muito. Eu sou suspeito de falar, né, meus irmãos? Vocês sabem. A gente dá aula aqui para vocês, acaba sendo que nem o pai de uma criança, né? A gente acaba adoçando demais, né? Eu sou suspeito de falar. Tem hora que eu confesso, termino uma aula aqui, eu falo, que aula foi essa? Outros dias eu falo, hoje não foi tão boa, não. Não me fiz tão compreendido. Mas aí é por isso que a gente tem o livro-texto, ou os livros-textos, né? Lembrando, né? É o livro do Arca Júnior, do Rio e do Alton e do Stanley Ellis. E aí, né, aquilo que a gente não consegue passar, eles complementam, porque afinal de contas é com eles que a gente aprende, né? Então, meus irmãos, vamos lá? Por gentileza, quem quiser pode ler para nós Abacuque 2, 4. Vou ler aqui. Por favor. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Amém. Leia para nós, Diego, também aqui nessa versão que eu compartilhei, na minha versão digital, por gentileza. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quero destacar aqui a segunda parte, né? Mas o justo, pela sua fé, viverá, ou, como nós conhecemos, o justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui não porque temos uma capacidade cognitiva abençoada, mas nós estamos aqui pela fé. Fazer um seminário, como chamava meu professor Sandoval,
né? Um seminário teológico é uma escola de profetas, sabia? Estamos estudando os profetas. Mas percebam, todo seminário teológico ortodoxo, conservador, né, tradicional, reformado, que tem essa história de preservar a sã doutrina e uma boa teologia diante da igreja primitiva, da patrística, ou da reforma, ou depois da reforma, percebam, irmãos, nós somos escolas de profetas. Nós estamos aprendendo o livro sagrado para passar o quê? O livro sagrado. E o livro sagrado, sem os óculos da fé, é impossível aprender. Por isso que o justo, ele vive pela fé. Ele crê em Deus e obedece. Né? Como eu aprendi, certa ocasião, com um missionário Darcy, ele dizia o seguinte, que o abecedário divino não é obedecer. Aliás, não é ABCD, é obedecer. Legal, né? O abecedário divino não é ABCD, é obedecer. Eu nunca mais me esqueci e sempre ensino. Então, é uma obediência que não é baseada no intelecto, é baseada na fé. Sabendo que a nossa fé não é uma fé ignorante, ter fé não é sinônimo de suicídio intelectual, aliás, é expansão intelectual, porque quando olhamos pela fé, nós enxergamos no metafísico e no espiritual que o ímpio e o incrédulo não enxergam, e mesmo quando enxergam, não obedecem e praticam, nós cremos, tememos e por isso obedecemos. A fé não é suicídio intelectual, a fé ela é amplitude intelectual. Ela é, eu diria, uma ousadia intelectual, que você enxerga no além. Podem ver que nós estamos aqui aprendendo o livro de Deus para dar que comida ao rebanho? A comida de Deus. E no dia que a gente começar a dar qualquer outra comida que não seja a de Deus, é porque a gente está desviado. Simples assim. Pastor, mas a igreja não precisa de educação, ética, moral? Não nos preocupe. Na fé há ética e moral. Pastor, mas a igreja não precisa de ciência? Não se preocupe, porque Deus é o pai da ciência. E a ciência e o conhecimento humano é a irmã mais nova da fé. Pode ver que tudo nasce da fé, desse Deus criador do céu e da terra, que cria no mundo espiritual e depois cria no mundo físico. Podem ver que a ciência tem uma resposta no mundo físico, mas ainda não arranhou o mundo espiritual. Ela só arranha as leis físicas. E graças a Deus por isso, porque ao conhecermos a ciência, nós entendemos melhor a criação de Deus. Então, a fé, não precisamos de, eu diria, de atitudes humanas, cognitivas, científicas. Tudo isso pode ser útil, mas tudo isso ainda é refúgio. Tudo isso é esterco. Porque para nós o que importa são os oráculos sagrados. E a gente está aqui para isso. Por isso que é uma escola de profetas, um seminário. E eu estou relembrando as minhas aulas de introdução ao Antigo Testamento com o professor Sandoval, porque eu jamais me esqueci. E dizia que o seminário teológico é uma escola de profetas. Louvado seja Deus por isso. Que sejamos e que continuemos sendo. E fica aqui a nossa oração, para que Deus continue preservando os muitos outros seminários teológicos, também como escolas de profeta. Que Deus nos livre da praga da teologia liberal, que Deus nos livre, muitas vezes, da teologia humanista, racional, que Deus nos livre da teologia libertina, no sentido de uma graça barata, que Deus nos livre da arrogância humana, da soberba do humanismo, e que nós sejamos simplesmente aqueles que defendam aquela fé que um dia foi deixada pelos apóstolos, pela igreja primitiva, pela patrística, pela reforma protestante, por grandes heróis de Deus ao longo desses séculos, que deixaram essa mensagem, que é a mensagem valorizando a palavra de Deus. Tá bom? Deixo essa abertura aqui para vocês. E vamos lá, vamos mergulhar no livro de Miqueias. Miqueias, meus irmãos. Miqueias. Graças a Deus, Tomé.
Amém, pastor. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, Amém. só mostrando aqui mais uma vez para vocês a tabela cronológica dos reis e profetas, né? Então, olha, já falamos aqui sobre vários profetas, e aqui é a tabela, deixa eu ampliá-la para vocês. Então, já falamos sobre Obadias, já falamos sobre Joel, estamos trabalhando nos profetas literários, naquilo que chamamos de clássicos, que foram os profetas que escrevem. Mas é óbvio que o pai da escola dos profetas, que é não literário e não clássico, ele está sendo honrado pelos profetas literários, né? Podem ver que a gente não está menosprezando, né? Por exemplo, Elias nem Eliseu, por exemplo, né? Falamos já sobre Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, e agora vamos falar sobre Miqueias. Hoje nós estaremos falando aqui sobre Miqueias. Percebam, Miqueias é contemporâneo de Isaías. Irmãos, eu até pincelei na última aula, né? Aqui. Eles são aqui do século VIII, principalmente desses dias entre o 7º e o 8º século antes de Cristo. Podem ver que eles contemplam a queda de Samaria, reino do norte, Israel com capital em Samaria, pelos assírios. Falaremos também aqui hoje, né, sobre... Opa, deixa eu pegar aqui. Ó, o próximo profeta é Naum. Possivelmente Naum é esse período, irmãos, está vendo? Naum, a gente não tem uma data exata, mas ele profetiza contra Nínive, a queda de Nínive. Muito interessante esse profeta. Depois de Naum, falaremos também de Abacuque. Percebam que Abacuque é aqui, ó, contemporâneo de Jeremias. Eles trabalham juntos, os dois. Que período, irmãos? Período da queda do cativeiro babilônico. Não necessariamente no cativeiro, mas ó, bem pertinho. Lembra que o cativeiro babilônico se dá em 3 investidas, em 605, 597 e depois 686. Ou melhor, 586. 605, 597, 586. Então, percebam que Abacuque e Jeremias são as 2 últimas vozes, trazendo uma mensagem ao povo de Deus, principalmente do Reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém. Então, Sofonias também está aqui, nós falaremos, e o último será Sofonias, que também a gente vai estar trabalhando aqui juntamente. E vocês verão mais uma vez. Lembra que eu falei de tinha um profeta na corte? Quem era o profeta da corte? Vamos lá, meus alunos, vamos ver se vocês estão guardando aí as informações. Tinha um profeta da corte, não tinha? Quem era ele? Não era Daniel? Sim, ele é da corte, mas ele é antes do cativeiro. Isaías? Ele era da corte também. Só que ele é levado para a Babilônia, né? E ali ele profetiza na corte. Mas lembra de um outro profeta que eu falei que ele profetizava ali no meio da corte, ele junto com o rei? Isaías? Isaías, exato, né? Podem ver que o profeta Isaías recebe um chamado diferente, né? Muitas vezes de Amós, de Jonas, de Elias, Eliseu. Ele profetiza na corte, ele era nobre, de família nobre, ele era parente do rei. Agora a gente vai ver Sofonias, um outro profeta da corte. Olha que interessante, só que agora Sofonias, vocês notarão uma peculiaridade. Ele não só era da corte. A gente vai chegar lá, tá bom? E aí, na última aula, a gente vai mergulhar aqui nos últimos profetas, né? Que são pós-cativeiro babilônico, que aí a gente vai falar sobre Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos para o nosso material. Eu estarei compartilhando aqui para vocês agora, né? Nossos slides baseados no Stanley Ellis. Então, aqui, dossiê de Miqueias, profeta Miqueias. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza?
O Profeta do Homem Comum e o Evangelho da Justiça Social no século VIII a.C. Joia. Só mais uma informação, ó. Lembrando mais uma vez, ó, Miqueias é contemporâneo de Isaías. Percebam, ó. São profetas da tribo do sul, mas são contemporâneos. Olha só, Isaías não está na corte? Hoje a gente vai ver como Deus levanta profetas também em outros lugares. Tá bom? Ou seja, Deus sempre levantará alguém como uma voz profética no meio do seu povo. Ora, essa voz profética abrange a corte, os nobres e o povo, e tem vezes também que Deus levanta só um profeta entre o povo, como foi o caso, a gente já viu isso aqui, com os profetas que são Elias e Eliseu, que eram profetas do povo, mas a mensagem deles chegou na corte. Né? Podem ver que a mensagem de Elias e Eliseu chegou na corte. Não tem jeito. Mas, assim, hoje a gente vai trabalhar sobre esse outro profeta contemporâneo, Isaías. Tá? Então, continua para nós, Beatriz, por gentileza. Próximo slide. Identidade e origem do profeta. Nome Miqueias significa quem é igual a Jeová. Deixa eu só fazer um comentário aqui, meus irmãos. Olha, deixa eu voltar aqui para Abacuque, por exemplo. Olha só que característica que temos nos livros dos profetas menores. A maioria dos textos começa assim, oráculo que o profeta Abacuque viu. Ou seja, quem escreve pode ter sido um outro escriba, um outro amanuense, mas, de fato, quem é que recebe aquela mensagem? É o profeta. Então, vamos voltar um pouquinho mais aqui também, como Naum, por exemplo. Ó. Oráculo acerca de Nínive, livre da visão de Naum, o Eucosita. A mesma coisa vai acontecer com Miqueias, olha só que interessante. Nos profetas menores, a gente não tem tanta dificuldade. Ó. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Interessante. Tá bom? Então, percebam, a maioria dos profetas menores, ó Jonas, ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, não temos muitas dúvidas de quem escreve por isso. Ó Obadias, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, 2 pontos. Lembra, a gente trabalhou, né? Então, Amós, a mesma coisa. Podem ver, todos os profetas menores, é muito óbvio a autoria, né? As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós é legal porque até data os 2 anos antes do terremoto. Joel, já temos aquela complexidade, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E aí fica um pouco difícil de saber qual Joel foi, né? Por causa da quantidade de Joels que existia. Por outro lado, nós acreditamos ser aquele pelo qual já tratamos nas aulas. A mesma coisa vai acontecer com Oséias e os outros profetas menores, tá bom? Então, só estou fazendo esse adendo aqui, né? Porque eu não dei ênfase nas demais aulas, então estou dando agora, né? Poderia ter dado no meu primeiro dia. Ó, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Percebam, ó, Oséias, Acás, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Percebam que aqui, olha só que interessante. Oséias está também profetizando nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Olha só, né? Como a gente viu há pouco aqui, onde está Oséias? Onde está? Aqui, Oséias aqui, deixa eu mostrar. Oséias, tribo do norte, ele é da tribo do norte, mas a mensagem dele atinge todo Israel, tanto tribo do norte quanto tribo do sul. Percebam, mas Oséias também é contemporâneo a Miqueias, assim como Jonas é contemporâneo a Miqueias, Amós é contemporâneo a Miqueias. A maneira que a professora Márcia Zoner vai dando as
as aulas baseado na cronologia é muito legal. Eu gosto também, porque aí ela vai trabalhando bloco a bloco. Mas nós seguimos esse roteiro principalmente por causa do livro. Então, eu só estou fazendo esse comentário aqui para fortalecer a nossa aula, tá bom? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Podem ver que, né? Então, é assim que vai seguindo cada profeta, tá? Tudo bem? Então, voltando lá para Miqueias, né? Então, aqui... Opa, desculpem, eu acabei tirando sem perceber. Vamos lá, então. Aqui. Então, continua para nós, Bia, por gentileza. O nome de Miqueias significa quem é igual a Jeová. A origem do profeta, nós estamos vendo. Classe social. Origem humilde. As evidências textuais e alusões ao campo sugerem que sua principal ocupação era de pastor de ovelhas. Dá uma pausa. Meus irmãos, aqui, tá vendo? Porque eu me empolgo, né? Eu fico empolgado nas nossas aulas. Ai, ai. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda. Isso é lindo demais, irmãos. Isaías está falando na corte. Isaías está pregando nos dias de Ezequias, o rei. Isaías está ali profetizando, o rei Ezequias é piedoso, tem um colegiado sacerdotal piedoso, estão profetizando, estão pregando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tem alguém lá no campo pregando ao povo, falando ao povo. E perceba que Isaías, ele não é neopentecostal, tá? Ele não fica falando que Miqueias é um profeta de ruína, miserável, que não crê em Deus, só porque ele está na corte, entendeu? Meus irmãos, esses adentos aqui valem ouro, né? É libertador, é ou não é? Isaías não fica falando que Miqueias não conhece o Deus de Israel, porque ele é um pastorzinho, está lá perdido no meio do povo. E Miqueias também não fica falando que Isaías é um desviado, porque está no palácio. Porque ambos viviam aquilo que Deus tinha sonhado para eles. E ambos eram fiéis a Deus de acordo com as suas vidas. O que era mais importante para Isaías era Deus. E o que era mais importante para Miqueias era Deus. Então, um verdadeiro servo de Deus não fica fazendo essa briga teológica e briga de Deus. Já notaram, né, essa tolice, né? Eu sou melhor porque Deus opera mais em mim, eu tenho mais um pouquinho de dinheiro na conta, a minha igreja tem, né, alguns andares a mais, alguns terrenos a mais. Tolice, meus irmãos, tolice. Aqui nós estamos no Velho Testamento, vendo dois grandes servos de Deus em contexto diferente, fazendo uma obra linda, e eles estão fazendo a obra de Deus e ambos são importantes. Assim como Elias era importante, vivendo lá nas escolas dos profetas, e Eliseu era importante. Está entendendo? Não tinha essa briguinha, né? Bairrista. Percebam que essas brigas têm nada a ver com a verdadeira palavra de Deus entre nós, né? Tá bom? Então, voltando aqui. A origem geográfica. Leia para nós, Bia, por gentileza. Morastigat, comunidade rural a 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Beatriz, por gentileza. Tá conseguindo ouvir? Oi, vocês estão ouvindo? Sim? Eu tô. Ah, tá. Sim, Bia. Estou te ouvindo, então. O pastor que não está funcionando. Tá tudo bem? Ué? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Deixa eu só conectar aqui novamente, que eu acho que foi a minha linha que caiu. Desculpe, viu, irmãos? Perdoe. Não sei o que aconteceu. Vamos lá, pode falar, Beatriz. A origem geográfica, Morastigat, comunidade rural a 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, isolada do comércio e da política da capital. Então, percebam que é 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, tá? Aqui, no caso, um pouco a norte, né? Norte, nordeste,
noroeste, aliás, mas na realidade é ao contrário, tá? Jerusalém está aqui, ela está aqui a sudoeste, ó. 320 quilômetros, meu irmão. Olha, é quase como daqui em Paraty, né? Rio de Janeiro, tá bom? Então percebam que era uma cidade rural, pessoas simples, campesinas, tá? E aqui A filiação conhecida. Homens de Ezequias, um dos conselheiros e escribas, Provérbios 25:1, que ajudaram a compilar a sabedoria de Salomão. Agora, continuando aqui, nosso slide, tudo bem até aí? Próximo slide, então. A janela do julgamento, olha, que interessante aqui. Ele profetiza num período bem curioso. Olha, esses são os reis de Israel. Jotão, 740 a.C. Acaz, aqui, quando cai Samaria, né, ó, ministério central, o ministério dele está realmente aqui dentro desse período de Acaz. E aqui, em 697 a.C., é Ezequias. Ponto crítico. Leia para nós, Beatriz, por favor, aqui. Ponto crítico, 722 a.C. A queda de Samaria sob a invasão da Assíria. A ameaça não era teórica, a destruição batia a porta. O que o nosso irmão Stanley Ellison estava dizendo aqui na sua obra, juntamente com os outros autores? Que a ameaça de Jerusalém, porque, lembrando aqui, vamos lá, deixa eu voltar aqui um slide. Eles estão a 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Quando nós pegamos o mapa, eles estão bem distante de Jerusalém. Mas na tribo do norte, com capital em Samaria, tinha acabado de cair. Que o profeta Miqueias estava chamando a atenção da tribo de Judá? Olha, aqui não é uma brincadeira, nós não estamos falando uma mensagem de repreensão no vazio. Percebam? Nossos irmãos da tribo do norte caíram. Nós estamos sendo o próximo alvo. Percebam, irmãos? Nós estamos falando de um período em que, quando caía um reino, os demais reinos se amedrontavam. Natural. E nós temos que lembrar aqui que Judá eram 2 tribos. E a Israel eram 10 tribos. A quantidade de pessoas era maior, o exército era maior. Logo, o que subentende? Assim como eles caíram, quem disse que nós não podemos cair? Entenderam? Tá bom? Tudo bem? Então, é nesse contexto. Continuemos. Pode ler para nós, irmã Beatriz, por favor? O eixo profético, o campo contra a cidade. Miqueias, o profeta rural, versus Isaías, profeta urbano. Público-alvo, Miqueias, o povo comum da zona rural. Isaías, a aristocracia urbana de Jerusalém. Então, aqui, voltando só, dando uma síntese do ministério de ambos, tá? Enquanto um está no povo, o outro está na corte, na aristocracia, como já mencionei. 2, por favor. Foco geopolítico. Miqueias, injustiças sociais internas e opressão. Isaías, cenário internacional e falsas alianças. Deixa eu gastar um tempo aqui. Aqui é muito legal. Quando nós lemos os livros de Reis, de Crônicas, e principalmente o profeta Isaías, quando nós vemos que ele também se posiciona, por exemplo, contra o rei Ezequias, quando ele recebe figuras nobres da Babilônia e mostra todos os tesouros. Percebam que Isaías repreende o rei Ezequias. Percebam que a proposta de Isaías é falar para os reis e para a corte e para todos os poderosos de Jerusalém, começando pelos sacerdotes, depois pelos príncipes, pela realeza, conselheiros, os comerciantes. Vamos tomar cuidado aqui com as alianças, viu? Nós somos a tribo eleita, do rei eleito, do povo eleito. Não vamos se unir ao Egito, não vamos se unir
né, a Síria, não vamos se unir à Babilônia, vamos ser fiéis a Deus. No entanto, estava tendo um caos social no meio do povo também. Porque essa aristocracia, meus irmãos, o homem é homem, tá, irmãos? Qualquer geração. Muitas vezes começa a enriquecer e esquece dos seus compatriotas. E aí vem quem? Vem esse profeta do campo, e agora é uma voz de Deus chamando os ricos à questão do desequilíbrio pelo qual eles estavam vivendo. Eram servos de Deus, ricos, mas que estavam explorando os mais pobres, como qualquer cultura. Porque muitas vezes, irmãos, o dinheiro ele cria em nós. Pode ver, irmãos, pode parecer que a gente é rico, né? Não é isso, é que eu convivi com muito rico, tá, meus irmãos? Então, a gente sabe disso porque a gente convive. Trabalhei na Bolsa, como vocês sabem, né? Trabalhei com banqueiros, grandes megas investidores, pessoas que eram outrora simples e viviam nos lugares mais pobres, se tornaram ricos, milionários, bilionários. Então, assim, eu vi isso na minha convivência de 20 e 30 anos e também, né, tive contatos até na família de presenciar parentes que saíram de uma situação de pobreza para uma riqueza, e as pessoas, quando elas se tornam ricas, elas mudam. Quase todas mudam, poucas não mudam. A riqueza cria uma ilusão de que elas são melhores do que outras. E é curioso, irmãos, porque ao conviver no meio de muita gente rica, quando uma pessoa nasce num berço rico, ele tem um nível, não são todos, é claro, mas quando uma criança cresce num berço rico, ele também chora quando cai, quando ele dá uma topada com o dedão, arranca o topão, quando ele cai, ele rala o joelho, ou seja, ele tem as mesmas emoções que o filho da empregada. E quando ele vai crescendo nesse ambiente de riqueza e, ao mesmo tempo, se ele tem ali uma família, eu diria, um pouco mais saudável, convivendo com harmonia com os funcionários, com os empregados, ele sabe que ele é diferente, que ele tem muitas posses, mas ele não se perde tanto nisso, porque ele cresceu no meio da riqueza. Agora, é curioso que o pobre, quando ele sai de uma pobreza extrema e entra na riqueza, ou pelo mérito, ou pelo casamento, ou pela sorte, porque tem alguns que acabam montando negócio e aquele negócio explode, eles pegam uma janela e ficam ricos, milionários. Podem ver hoje o que a internet tem feito. Tem jovens que realmente enriqueceram, se tornaram milionários do dia para a noite. Alguns se mantêm ainda com aquelas origens, mas a grande maioria cria uma expectativa de que eu sou melhor do que os outros. Mas também entre os ricos, essa soberba também acontece também com muitos ricos, eles se sentem melhores do que os outros, que eles nasceram com sangue azul. A gente não consegue entender o que acontece com a cabeça das pessoas. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Não é diferente o cenário aqui de Israel, e principalmente Judá. Esses ricos da tribo do sul estavam se esquecendo dos mais pobres, estava tendo muita opressão, estava tendo muito abuso, estava tendo muita tirania. E agora vem esse profeta, que é o profeta Miqueias, com uma voz, ecoando lá nos palácios, no governo, na política, na economia, entre o povo, mostrando, olha, isso daqui está errado, não pode ser feito assim, não pode ser esquecido da viúva, do órfão, não pode ser esquecido do pobre. Vocês que enriqueceram, têm que lembrar que nós somos um povo sacerdotal. Deus nos deu muito para que a gente possa repartir com os demais e termos, assim, uma vida ética e moral elevada. Então, a mensagem de Miqueias é forte nisso, tá bom? Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Esse é o ponto alto da profecia de Miqueias. Lê o 3 para nós aqui. Irmão, por favor. Raio de condenação. Miqueias, limitado a Judá e Israel. Isaías, estendido às nações circunvizinhas. Ou seja, a mensagem, né, de Isaías atinge Judá, Israel, Samaria, Babilônia, Egito. Isaías é um profeta fora da curva. E Miqueias, a mensagem dele é especial a Judá e a Israel. Tá bom? Visão messiânica, por favor. Miqueias, o governante libertador de origem humilde.
Isaías, o servo sofredor e a expiação pessoal. Joia. Tudo bem até aí? Então, até agora, tranquilo, né? Alguma pergunta? É só me perguntar, tá, irmãos? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, agora, filhão. A arquitetura literária do livro. Bloco 1, capítulo de 1 a 3. A vinda para o julgamento. O regente divino desce para julgar a apreensão iníqua de propriedades e a liderança corrupta de Israel. Bloco 2, capítulos 4 e 5. A vinda para o livramento. A majestade do reino do Messias, que virá como grande pastor e a verdadeira força restauradora. Bloco 3, capítulos 6 e 7. A verdadeira religião. O tribunal divino é convocado. Deus exige justiça de coração frente à depravação social, oferecendo a promessa final de perdão. Então, percebam, nós já falamos do autor, já falamos da data provável, a data que ele prega, provável, assim, que é dentro daquele reino, né? E agora estamos falando da divisão do livro. Aqui é uma breve divisão que o Ellison compartilha conosco, tudo bem? Alguma pergunta, meus irmãos? Continua, então, para nós, Tomé. A aterrorizante descida de Deus. A imagem. O Senhor sai do seu lugar e desce, fazendo os montes tremerem e a terra derreter. O motivo? O pecado social reduz a terra ao caos. Miqueias usa o terror cósmico para sublinhar a ira do Todo-Poderoso contra a violência opressora. A tese de Miqueias, tirar o proveito dos pobres, é atrair a fúria implacável do próprio Criador da terra. Irmãos, o profeta Miqueias, ele é notável nisso. Lembra, há pouco eu mencionei sobre Isaías, que Isaías deu uma mensagem mais macro para toda a nação. Agora vem Miqueias e, de fato, começa a falar sobre o tecido social. Os nossos olhos precisam estar no tecido social, porque quando poderosos exploram pobres, agricultores, e a nação, no primeiro momento, não liga nessa exploração, mais cedo ou mais tarde vai vir o juízo de Deus sobre essa liderança, sobre esse povo. E aqui, então, Miqueias começa a falar sobre essa corrupção sistêmica, que era comum entre eles. A expulsão de mulheres e crianças de suas casas, ou seja, algo muito parecido com hoje. Percebam, irmãos, como uma sociedade corrupta está trazendo o juízo de Deus sobre si, né? Ou seja, a ideia aqui, mulheres, é aquilo, como em toda a cultura. Hoje, mesmo no mundo pós-moderno, as mulheres trabalham, mas sabemos que as mulheres elas são mais frágeis, e as crianças, e as viúvas, elas precisam de um amparo, né? Isso tudo que Miqueias vai denunciar era enrustido pelo verniz religioso. Ou seja, Judá tinha um verniz religioso. Somos o povo de Deus, somos a tribo eleita. Então, o profeta Miqueias vai quebrar esse verniz. Então, o colapso ético que estava sendo imenso ali é denunciado por eles, e o desprezo divino vai ser uma sentença àquela nação. Então, o livro de Miqueias traz esse detalhe bem legal, e é importante a gente entender esse contexto. Irmãos, isso daqui vale para qualquer época. Qualquer nação, qualquer povo, qualquer empresa, qualquer igreja, qualquer organização que explora o outro, ele vai, mais cedo ou mais tarde, terá o juízo de Deus sobre ele. Aqui, Judá, por se terem ainda o templo, terem ali os sacerdotes, por terem ainda a tradição, né, por pertencerem à linhagem de Davi, acreditavam que se barganhassem com Deus, doando gados, grãos, Deus os atenderiam. Mas vem o profeta Miqueias e vai na jugular. Então, olha que texto lindo. Aqui, irmãos, poderíamos dizer que ele é um profeta da justiça social. Agora, percebam, irmãos, não era justiça social pela justiça social. É a justiça espiritual que desemboca na justiça social.
Logo, quanto mais espiritual verdadeiramente somos, também teremos uma justiça social com equidade. Podem ver, se eu tenho uma vida espiritual digna, naturalmente eu terei práticas de justiça social de uma forma muito humana, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Continua para a gente, Tomé, por gentileza. A anatomia da corrupção, a falsa devoção. Príncipes, sacerdotes e profetas agem por dinheiro e suborno, usando o ritual religioso apenas como fachada de legitimidade. 2. Injustiça sistêmica. Como consequência, ocorre o roubo legalizado de terras, a expulsão cruel de mulheres de seus lares e a opressão impiedosa do fraco. 3. Depravação total. A ruína atinge o tecido familiar. Ninguém é reto, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Percebam, meus irmãos, por isso que nós não podemos deixar de ter essa visão holística. Como eu mencionei nas aulas passadas, a favela é uma denúncia da nossa omissão na nossa sociedade. Policiais corruptos é uma evidência de que nós erramos em alguma área. Traficantes, dependentes químicos, promiscuidades normatizadas, isso prova a nossa falência. No sentido mais honesto, ou seja, nós, como Igreja de Jesus, precisamos dar uma resposta. Por isso que a verdadeira transformação começa na nossa vida, da nossa vida atinge o nosso lar a nossa família, e assim o nosso grupo social, e naturalmente a nossa tribo, a nossa nação e o nosso povo. Eu gosto muito de contar uma história, que é a história de um pai que estava estudando, estava fazendo mestrado. Ele tinha um filhinho de 5 anos que queria brincar com ele. Ele tinha um trabalho muito importante para entregar, e o filho queria brincar com ele. E ele falou: filho, papai tem que estudar. E o filho ali naquela ansiedade: papai, brinca comigo, porque era um final de semana. Então o pai dele teve uma ideia. Chegou para o filhinho de 5 anos de idade e disse assim: tá bom, filho, ó. Aí o papai pegou um mapa mundi que ele tinha, sabe aqueles mapa mundi? Antigamente tínhamos os mapas bem grandes, aqueles tipo 2x2, sabe? E picotou, literalmente picotou. E deu para a criancinha. Falou assim: filho, monta aqui o mapa, que nem um quebra-cabeça. Quando você terminar, o papai brinca, tá? Ele pensou: eu vou estudar o dia inteiro, né? Porque, afinal de contas, é o mapa mundi. Passados 5 a 10 minutos, o filho chegou: papai, montei. Aí ele: ai, meu Deus do céu. Ô, filho, papai, eu montei. Não, filho, monta lá direitinho. Papai, eu montei. Aí quando o pai foi realmente ver, porque o filho insistiu, e não estava montado o mapa mundi perfeito. Aí o pai ficou assim, boquiaberto, né? Falou: filho, mas como você conseguiu? Ô, papai, eu montei não desse lado, do outro. Porque do outro lado tinha aquele desenho do ser humano de Michelangelo, eu não recordo agora, aquele grande cientista do passado, Michelangelo, eu não lembro bem se Michelangelo ou se outro cientista, que é um corpo de um ser humano numa roda, né? Então, de um lado era o mapa mundi, do outro era esse quadro. Então, o que aquele criança fez? Ele viu que tinha um desenho do ser humano, e ele foi montando pelo desenho do ser humano. E ali a borda, né? Mão, pé. Então, depois que ele montou, ele só virou ao contrário. E ali o papai não teve jeito, né? Teve que parar de estudar para brincar com o filhote, porque, afinal de contas, o filhão tinha montado. Lição de moral. Como que a gente resolve o mundo? Como que Deus escolheu resolver o mundo? Quando consertou o coração de um homem. Quando verdadeiramente o nosso coração é consertado, Deus conserta o nosso lar, conserta os nossos filhos, conserta os nossos parentes, conserta a nossa sociedade, conserta a nossa cultura, nosso povo e a nossa civilização. Percebam que a resposta nós já temos, é Jesus e o Evangelho.
Miqueias estava sendo uma voz ao lado de Isaías e dos demais profetas, dizendo: vamos olhar para isso pelo qual vocês se perderam, né? Porque era um povo que tinha muita falsa devoção, verniz religioso, muita injustiça sistêmica e a depravação normatizada, né? E apoiada muitas vezes pela corte, pelos poderosos, mas não por Deus, tá bom? Então, continuando aqui, os pilares da religião verdadeira. Leia para nós, Diego. Começa aqui para a gente, por favor. Ilusão ritualística. A ilusão ritualística. Milhares de carneiros e rios de azeite não podem subornar a Deus ou encobrir a falta de misericórdia. Miqueias 6-8. Prática a justiça, ação reta na sociedade. Amar a bondade, compaixão ativa e leal. Andar humildemente, submissão genuína a Deus. Ou seja, o que ele estava dizendo? Deus não quer sacrifícios. Bastava eles lembrar de Davi, né, meus irmãos? Um coração quebrantado e obediência ao que Deus procura. Praticar a justiça, amar a bondade e andar humildemente. Então, essas são as mensagens de Miqueias. Então, poderíamos dizer que no Velho Testamento, o Stanley Ellis, inclusive, ele vai falar que o evangelho de justiça social é pregado por Miqueias. Irmãos, guardem isso. O verdadeiro evangelho nos torna seres humanos dignos, elevados, que naturalmente seremos justos. A salvação de todos viria de Deus e viria de Belém. Percebam que ele agora, olha só que interessante, ele não é um pastor, ele não é uma pessoa simples, e agora ele vai ser aquele profeta. Vamos lembrar do texto, Miqueias 5:2, inclusive eu vou abrir aqui com vocês, porque vale a pena a gente ler esse texto, ó. Miqueias 5:2, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Leia para nós, Diego, por gentileza, está aqui na tela. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, Diego. Está bloqueado seu microfone. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só que coisa linda, de um homem do campo, simples, que busca uma mensagem de restauração no tecido social, porque os ricos e poderosos tinham feito da religião uma religião apenas, como gostamos de usar o termo, né, nominal. Agora está dizendo, olha, o rei e o salvador de todos nós virá de uma cidade que é Belém Efrata, a menorzinha de todas. É dali que vai vir o grande rei. Percebam que foi Miqueias quem profetizou isso. Percebam, Belém, o que era Belém, meus irmãos? Eram descendentes de Davi, sim, mas olha só, o Salvador, o rei, virá onde? De Belém Efrata. Uma simplicidade, mas dessa simplicidade virá o rei de todos os reis. Então, o que Miqueias estava dizendo aqui? Ó, os olhos de vocês têm que estar sendo colocados da forma correta. Não desprezem os pequenos começos, as vidas simples, como tudo Deus fez desde sempre. Ou seja, se Deus nos colocou agora num templo, num palácio, nos deu força, poder, reis, armas, exército, economia, não vamos deixar a verdadeira fé se perder entre os nossos dedos. Não sejamos filhos de Deus nominais, né? Então, olha que lindo, né? A salvação de todos viria de Belém e não dos poderosos do palácio. Deus não poderia fazer com que Jesus nascesse no palácio? Mas não foi isso. As vítimas do sistema serão os líderes que irão guiar esta nação. Lindo ou não, irmãos? Fantástico, né? Deus seja louvado por esses profetas. Tá bom? E aqui o paradoxo de Belém. Por favor, Diego. Jerusalém, Belém Efrata, a expectativa. A opulenta e poderosa Jerusalém,
o centro aristocrático de onde a lógica dita que reis devem nascer. A escolha divina. Belém e Efrata, uma vila de pastores, pequena e insignificante demais para figurar entre os clãs de Judá. A profecia messiânica. Dessa extrema humildade rural nascerá o governador, cuja grandeza se estenderá até os confins da terra. Glória a Deus, meus irmãos. Deus quebra as nossas expectativas. Eu me lembro, irmãos, que durante muito tempo no seminário, muitos dos meus professores falavam assim: não, nós precisamos escolher o lugar central da cidade para montar as nossas igrejas. E eu sempre ficava assim: não, eu acho que isso é muito bom. Se a gente puder ter o melhor prédio, o melhor, né, com a garagem, próximo a um trem, metrô, rodoviária, é ótimo. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia, meus irmãos, Deus escolhe uma cidade como sua, como é o caso de Jerusalém, uma cidade aristocrata, poderosa. Mas percebam, irmãos, o quartel-general de Jesus não foi nem em Belém, perto de Judá, foi em Nazaré, foi ali na Galileia. O quartel-general foi na Galileia. E o que era a Galileia nos dias bíblicos, meus irmãos? Era um dia esquecidíssimo. Aliás, eram cidades esquecidas, desprezadas. Ninguém queria. O quartel-general de Jesus foi ali. Não foi na corte dos estudiosos, das escolas, do rabinato. Foi aonde? Foi ali no meio do povo, dos revolucionários. Então, percebam, é interessante quando Deus levanta assim os seus Isaías no palácio. É lindo. A gente vai aprender hoje com Sofonias, mas não desprezem os pequenos começos, aquilo que acontece nas favelas, nos mocós, nos lugares mais afastados, sabe, nos bairros mais distantes. Porque, irmãos, a gente, quando lê as Escrituras, dando a vazão correta, a escola dos profetas nasce de Elias e Eliseu, aonde... Quem era Elias, meus irmãos? A gente não sabe de nada. Um pouquinho sabemos de Eliseu. Ou seja, percebam, aquilo que nós conhecemos, né, como período da lei, ou dispensação da lei, ou aliança da lei com Moisés, Deus não separa Moisés no Egito. Deus separa Moisés quando ele está lá em Midian. Ou seja, percebam, Deus faz o oposto, não é? Então, assim, é bom, deixa eu dar um equilíbrio aqui. Eu desejo que vocês um dia pastoreiem, liderem e tenham as igrejas mais lindas, mas não desprezem as pequenas, as humildes, aquelas que não têm, muitas vezes, visibilidade, não têm aquela notoriedade. Porque Deus pode estar fazendo coisas maravilhosas nesses lugares mais inusitados, tá bom? Como foi agora, como eu disse, né? Porque logo depois da aliança da lei, né, nós temos depois a aliança dos profetas, e a escola dos profetas que atinge a tribo do norte. O que era a tribo do norte? Um bando desviado. Mas é por causa da tribo do norte, e, no caso a escola dos profetas, que agora essa escola de profetas chamado clássicos e literários foram resgatados, né? E aqui a gente está estudando Miqueias, tá bom? Podem ver que a escolha divina é uma Belém Efrata. E olha os pais de Jesus, né? Não eram poderosos e ricos, eram simples e pobres. Deus seja louvado, né, meus irmãos? Deus pode escolher os apóstolos Paulos, mas nós vemos que Paulo é uma exceção de Deus na história, um Moisés é uma exceção de Deus na história. Geralmente, o que não é exceção é um Pedro, é um João, é um Tiago, é um Judas, é um Tadeu, e aí vai, né? Tá bom? Então, esse livro nos ensina muito, né? Continua, Diego, para a gente terminar aqui, por favor. O grande pastor de Israel. Postura real. O Messias não virá apenas como um monarca bélico, mas assumirá a postura íntima de um pastor, governando com a força do Senhor. Deixa eu fazer um comentário aqui, meus irmãos. Jesus, ele era rei, ele era profeta, e ele era sumo sacerdote. Mas nenhum desses títulos ele se vangloriava e defendia e se autoafirmava. Ele amava ser lembrado e ser considerado como pastor, ou como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Interessante, não? Tá bom?
Então, continua, Diego. Núcleo do reino. Seu foco magnético será reunir os coxos, os expulsos e os aflitos para formar um núcleo vivo de uma nova nação. Significado do nome. Miqueias conclui espelhando seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade. Joia. E aqui, a síntese de Miqueias. O julgamento. Enfatizar o peso implacável da ira divina sobre uma nação que disfarça a brutalidade e a injustiça social sob o manto de rituais religiosos vazios. A graça. Lembrai que a restauração não virá por mérito moral, mas pela graça do perdão divino e pela chegada iminente de um Messias de origens humildes. Glória a Deus. Que lindo é essa síntese, não? Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, só falar aqui que estudando assim a questão da introdução ao Antigo Testamento, agora agora alguns versículos faz noção, que nesse versículo que a gente leu mesmo aqui, na NVT fala, mas você, ó Belém de Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, o governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Às vezes a gente pega só esse versículo isolado e a gente, se apega, mas se a gente for ler todo o contexto, tudo faz sentido e, dá uma luz muito maior para a gente. Sim, exatamente, Diego, exatamente. Por isso que é maravilhoso, Diego, perceba, um seminário teológico, ele dá esse brilho para nós. Entenda, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Um irmão pode aprender tudo isso sozinho, lendo a Bíblia, estudando, mas percebam que tudo isso que estamos passando, a pessoa poderia aprender sozinho, demoraria alguns meses. E com a ajuda de livros, de clássicos, a gente antecipa esse conhecimento, a gente potencializa, e isso tudo, né, como alguém já disse, aprender com a própria experiência é sábio, mas aprender com a experiência do outro é mais sábio ainda. Podem ver que é em cima disso que a gente procura dar uma boa teologia para vocês, né, Diego? Então é fantástico, né? Fantástico. Olha, irmãos, eu mandei para vocês também esse material aqui, tá? Olha só. E aqui dá uma ideia melhor do que eu tinha mencionado há pouco, tá bom? Jerusalém, né? E aqui Morastigate, tá bom? Próximo à fronteira da Filistia. Os filisteus, né? Tá bom? Então, já mandei esse material para vocês. Aqui é um outro slide que fala as mesmas coisas, né? A mesma coisa, tá joia? Só que assim, abordando um pouquinho, um detalhe ou outro diferente, né? Tá? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Vamos para o próximo profeta? Vamos para Naum. Quem já leu Naum? Hã? Pode dar um comentário? Não, pode, claro, filha. Completando, né, o que o Diego estava falando, né, dos versículos. A gente já passou por uma situação parecida aqui em casa, né? Então, a pessoa pegar esse versículo eu não quero sacrifício, quero obediência, e aplicar para uma coisa que não tinha nada a ver. Foi bem quando minha mãe estava começando, né, a vida, né, de conversão e tal, a gente foi jejuar. Aí a minha irmã mais experiente falou para ela, não pode jejuar, porque Deus quer obediência e não sacrifício. Aí depois a gente ficou pensando, mas se o Senhor Jesus jejuou, como é que a gente não pode jejuar? Ficou meio estranho. Mas você vê, ó, legal, essa experiência de piedade, né, Bia? Percebam que vocês mataram a charada entre vocês, né? Pô, mas peraí, Jesus jejuou. Mas você sabe que a teologia liberal vai falar o seguinte, olha só que interessante. Graças a Deus, vocês não tiveram um liberal ensinando vocês. Que o liberal ia dizer assim, não, mas Jesus, ele precisava para nos redimir. Mas nós não precisamos mais, porque já estamos na graça. Aí eu pergunto, e os apóstolos? Jejuavam ou não? Claro. Então, o jejum, você percebe que, claro, Jesus jejuou com os propósitos que Deus tinha dado a ele. Mas e a igreja primitiva? Podem ver que a igreja primitiva se reunia em orações e jejuns. Por quê? Porque era um jejum autorredentivo? Não, porque o jejum nada mais é do que a mortificação da carne, um período de consagração,
um período de, literalmente, de batalha espiritual. Né? Então, assim, é legal, né, Pia? Isso aí, parabéns. Por isso que é importante, irmãos, a gente ser sempre ministrado com alguém, né? Ter pessoas maduras que nos ajudem, tá bom? Vamos lá para Naum, meus irmãos. Naum, profeta Naum. Irmã, mais alguma pergunta do profeta Miqueias? Interessante, né? Maravilhoso, não, meus irmãos? Como eu falei, eu não posso ficar falando muito, porque eu acabo me empolgando. Bom, deixa eu só falar mais uma coisa aqui rapidinho para vocês, ó. Jonas profetiza e vai a Nínive, lembram? Inclusive, domingo eu preguei sobre Jonas. Nasceu a mensagem, principalmente por causa da nossa aula aqui. Então, estudando esse material, né, eu acabei pregando bastante coisa do que aprendemos, inclusive, enquanto a gente prega ali no calor da oratória, eu até falei centenas de torres, não, eram 50 torres, né? O muro era 30 metros de altura, que equivaleria a um prédio de 10 andares. Eu falei 30 andares. Aí fui me ouvir depois, né? Acabei errando esses dados. Na hora a gente acaba citando e não prestando atenção, né? Mas voltando, Jonas, ao profeta Jonas, que é contemporâneo a Amós e Oséias, nos dias de Jeroboão II. Percebam aqui uma coisa interessante. Nós deduzimos que Jonas prega aqui por volta de 760. Ele vai lá para Nínive por volta daquilo como trabalhamos semana passada. Agora, Naum tem uma interrogação. Olha só. Nós não sabemos de fato a data de Naum. Aqui em Jonas, nós também poderíamos colocar uma interrogação. Mas como a Bíblia cita Jonas nesses dias, então se tem como base que ele pregou durante esses dias. Então Jonas vai a Nínive nesse período. Lembrando que Nínive, nesses dias, já era uma potência militar, já era uma máquina de matar, irmãos. Já era uma nação temida, assim, absurdamente. Agora, Naum vai falar também, contra a Síria. E vai pregar contra ela, vai dar, assim, uma mensagem direta à Síria. Então, percebam que, partindo do pressuposto que Jonas é aqui 765, Naum é por volta de 660, ou seja, 110 anos depois. E olha só que interessante. Se realmente essas datas estiverem corretas, ele é por volta disso, a própria Assíria ela vai ser destruída pela Babilônia aqui, meus irmãos, um pouquinho antes do cativeiro da primeira investida contra Israel. O cativeiro babilônico, ou melhor, assírio, ele cai literalmente aqui, um pouquinho antes de 605, tá bom? Então, percebam, Naum vai profetizar alguns anos ou décadas antes do cativeiro, do final da Síria, tá bom? Então, vamos lá para Naum. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, irmã Sônia, leia para nós, por gentileza, por favor. A rainha violenta e o Deus de consolação. Um dossiê arqueológico e teológico sobre o livro de Naum, destilando a queda do Império Assírio, a ruína de Nínive e a soberania do julgamento divino. Só recapitulando uma informação, meus irmãos, na história da humanidade, esse foi um império, um dos mais cruéis que já existiu. Hoje, quando pensamos sobre os terroristas muçulmanos, tal, nós sabemos que é um grupo. Nem todos os muçulmanos são assim. Muitos muçulmanos, aliás, a grande maioria é pacifista. Não são defensores, inclusive, vocês sabem que o mundo muçulmano ele é dividido pelo menos em duas grandes bases, né? Aqueles que são os sunitas e os xiitas. Esses grupos terroristas é uma minoria que luta, inclusive, contra eles, tá? Só para vocês terem uma ideia, a própria Arábia Saudita sofre por causa desses grupos terroristas. Então, percebam, quando a gente pensa sobre os assírios e a sua capital Nínive, nós estamos falando ali de uma megalópole, como aprendemos na aula de Jonas, de
por volta de 600 mil habitantes, 96 quilômetros de muralhas, contendo 30 metros de altura essas muralhas, sendo por volta hoje o equivalente a 10, um prédio de 10 apartamentos, é um prédio de 10 andares, né? Não 10 apartamentos, 10 andares. Em cima dessas muralhas tinham ali espaço para correrem 3 carroças simultaneamente, tinham por volta de 50 torres espalhadas nesses 96 quilômetros, ou seja, era um lugar assim assustador, poderoso, rico, mas ao mesmo tempo, onde eles conquistavam, eles acabavam com o povo conquistado. Eles esquartejavam, decepavam e empilhavam as cabeças dos conquistados, dos soldados, na porta daquela cidade. Ou seja, era um povo muito temido. Mas Deus também um dia quis salvá-los e enviou Jonas, e houve ali um avivamento, houve pessoas que se converteram e foram salvas, e nós entendemos que pelo menos 120 mil pessoas foram salvas. Agora vem Naum, algumas décadas depois, algumas gerações depois, e lança uma profecia sentenciando. Por quê? Entendemos que aquele povo que tinha se convertido, de fato, não se converteu de todo o coração, ou pelo menos as próximas gerações não quiseram saber daquela conversão e nem do Deus que os perdoou. Voltaram às velhas práticas, e ali Deus, então, usa agora Naum para julgar esse povo, tá bom? Então, vamos continuar a leitura aqui. Leia para nós, irmão, por gentileza. O paradoxo profético de Naum. A regra dos profetas. A vasta maioria dos profetas bíblicos traz pesadas mensagens de julgamento contra Israel ou Judá devido aos seus próprios pecados. A exceção... Ou seja, só um minutinho, irmão, por gentileza. Então, a regra, quase todos os profetas, tribo do norte, tribo do sul, profetas maiores, menores, vão falar contra quem? Israel e Judá, que é o povo de Deus. Um ou outro vai profetizar contra as outras nações, mas não é muito comum. Agora, Naum é uma exceção à regra. Olha que interessante. A mensagem dele, leia agora para nós, irmã, a exceção de Naum, por gentileza. O único entre os profetas que não profere nenhum julgamento contra o povo de Deus. Seu foco é 100% externo. O significado. Naum traduz-se literalmente como consolação. A mensagem. A consolação de Judá varia através do julgamento inexorável de seu maior algoz, o Império Assírio. Ou seja, aqui nós estamos falando do autor, que é o próprio Naum, seu significado no nome, e a mensagem dele, né? A consolação de Judá virá através do julgamento inexorável de seu maior algoz. Ou seja, a tribo do norte caiu, mas a tribo do sul sofreu demais por causa da Síria. Então Deus iria punir agora esse algoz, que era os assírios, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidamente, olha só. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 1. Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Percebam que a mensagem dele é específica para Nínive. Ou seja, não tem nada para ajudar Jerusalém, a não ser um consolo, mas a mensagem, a exortação é para Nínive, a capital daqueles que um dia o perseguiram. Tá bom? Então, continuando aqui para nós, tudo bem até aí? Meus irmãos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, continua para nós, irmã Sônia, por gentileza. O perfil do profeta em busca de Elcos. El-Cauze, pequena aldeia no norte da Galileia, identificada por Jerônimo. Aliás, pulei a 1, né? A 1. Isso, não tem problema. Pode ler agora o 1. O que a irmã leu foi o 2, né? Não tem problema. Isso. Alcus, norte de Mossul e Nínive, a leste do rio Tigre. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha, né? O que seria esse Elcos, né? Percebam que a gente acabou de ver aqui, meus irmãos, no próprio texto bíblico, ó, ele era um eucocita, ou seja,
um habitante dessa cidade. Então, por isso que agora a gente está tentando descobrir onde é Elcos, essa cidade. Seria aqui, no norte de Mossul, perto do rio Tigre? Seria aqui em El Cauzer, aqui perto da Galileia, norte da Galileia? Seria aqui 3, leia para nós o 3, irmão, por gentileza. El-Quissei, cidade do sul da Palestina, ligação com o deus edomita Caos. 4. Cafarnaum, a hipótese principal. O nome árabe Kef Naum significa literalmente cidade de Naum. Ou seja, a palavra Cafarnaum deriva do árabe, irmãos, que é a cidade de Naum. Ou seja, possivelmente a cidade de Naum, né, até que ele era dessa cidade, tá bom? Então, assim, só para explicar de onde ele era, a data do livro a gente já viu ali por volta, né, de quando ele era, aqui quem ele era e a cidade pelo qual ele pertencia, tá bom? Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? O alvo do julgamento, Nínive, a cidade rainha. Fundação, Gênesis 10, 11. Acredita a fundação a Nimrod, né, o construtor de impérios. Dá uma pausa aqui, por gentileza, irmã. Nimrod, lá em Gênesis 10, 11, vai mostrar, irmãos, que ele é aquele que cria a primeira cidade. Percebam, Deus cria um jardim. Logo depois que Caim mata Abel, os descendentes de Caim criam, inclusive, cidades. A cidade é uma criação humana, não divina. Deus sonhou com jardins. Nós construímos cidades. É mais ou menos como uma demonstração da nossa capacidade. Percebam, nós criamos cidades que muitas vezes também nos prejudicam. E a gente só começa a viver uma vida mais saudável quando a gente faz da nossa cidade uma cidade que lembre um jardim. Percebam, irmãos, sem árvores, sem plantas, a gente adoece. Então, percebam como nós, seres humanos, vivemos nessa tensão entre a cidade e o jardim, né? Por isso que hoje, né, até nesse momento de eco e tantos retornos, né, uma vida mais saudável, percebam que a gente está tentando trabalhar em harmonia essas duas frentes, né? Porque, de fato, nós viemos de um jardim. E a eternidade será num grande jardim, né? Jardim é criação de Deus, cidade é criação dos homens. Deus permite-nos criar cidades, mas a cidade acaba sendo as áreas de atuação humana, e o jardim é uma criação divina, tá bom? Então, aqui Nimrod, que cria, de fato, a primeira cidade, e ele é ali o pai de Nínive, né? A divindade padroeira, por favor, irmã. Assur, o deus assírico da guerra, que dá nome ao império. Por isso, a Síria, né? Assur, é um deus de guerra. Por isso que eles amavam esquartejar. Percebam, meus irmãos, como a nossa religião molda as nossas atitudes, né? Percebam aqui, deixa eu fazer uma crítica. Se a nossa teologia ela é visando só o próprio umbigo, a gente só vai querer um Deus que satisfaça o quê? O nosso umbigo. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia pela Bíblia, não aquilo que queremos, mas como Deus se revela, né? Podem ver que o problema não é as Escrituras, é a maneira que a gente lê as Escrituras, né? Terceiro, cultura dominante. Violência institucionalizada, glorificação da caça, da guerra e da crueldade implacável. Bom, em função da sua fé, sua prática e cultura, né? Ou seja, é uma cultura. E aqui vocês têm que lembrar, meus irmãos, até mesmo algo que a nossa irmã professora Márcia Zoner ensina muito bem. Aqui nós estamos falando de Nínive da Síria, que é chamado Neo-Assíria, tá?
Porque lá na Suméria antiga, como aprendemos em geografia, quem ainda não viu, assista às aulas de geografia. Nós vamos falar sobre as nações ali na Mesopotâmia, ou seja, as civilizações da Síria, da Babilônia, né? Ou seja, lá era a primeira Babilônia, primeira Síria, os acadianos. Aí depois temos neobabilônicos com Nabucodonosor, ou seja, é uma nova Babilônia, é uma nova Síria, já é uma Síria depois de muitos séculos. Então a gente está falando aqui de uma cultura dominante que já tinha séculos, para não dizer milênios, tá, meus irmãos? Aqui a gente está falando por volta do 8º século, 7º século antes de Cristo. Quando a gente estuda lá a Suméria, a gente começa a estudar a Suméria ali por volta do ano 3000 antes de Cristo. Os acadianos, né? Os babilônicos. Percebam, a gente está falando de 3.500 anos de história. Então, essa civilização tinha uma origem de 3.500 anos de história. Meus irmãos, olha só como é interessante, né? A gente está falando de uma civilização de 3.500 anos de história. Um povo de 3.500 anos de história, ou de 3.000 anos, ou 2.500 anos de história. A gente, quando pensa, né, que o Brasil tem 500 anos, e o que a gente é na história mundial? Não é nada, né? Interessante, né? Então, é legal quando a gente começa a estudar, e aqui Israel está sendo aviltado por essa cultura poderosa, né? O complexo de inferioridade, leia para nós, minha irmã, por favor. Copiavam vorazmente a arte e a ciência da Babilônia. Porque os babilônios também, assim como os sumérios, também eram outras civilizações brilhantes. Aqui também era Neobabilônia, né? Então guardem essas informações. Por isso que eu gosto muito das aulas da professora Márcia Zollner. Ela vai falar isso. Babilônia ou Neobabilônia? Assíria ou Neoassíria? Para identificar. O seminarista tem que saber desses termos, tá, irmãos? É claro que ali, no calor da oratória, da mensagem, do estudo, muitas vezes a gente acaba falando, né? Ur dos caldeus, por exemplo, irmãos. Ur dos caldeus, a Caldeia é neobabilônica, tá bom? É interessante, né? Lê aqui para nós, irmã, por gentileza. Ápice intelectual. Sob Assurbanipal, construíram a maior biblioteca da antiguidade, com mais de 20.000 volumes. Meus irmãos, aqui é muito legal, porque nas aulas de arqueologia a gente até trabalha sobre isso. No século XIX apenas, percebam, no século XIX apenas, descobriram os achados arqueológicos da Assíria antiga, dos Sumérios, e da Neo-Assíria, inclusive essa biblioteca. Então, tudo que nós temos de informação, irmãos, tem 150 anos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ou seja, os nossos irmãos do passado, quando falávamos sobre a Síria, Babilônia Antiga e Babilônia Nova, eram informações por livros. Dizem que existiu uma tal de Babilônia, dizem que existiu uma tal de Assíria, e eles eram cruéis, mas nós não tínhamos informações. Agora, por causa de Assurbanipal, foi achada essa biblioteca. Esse Assurbanipal foi um grande líder da Síria, que, vamos dizer assim, foi um dos últimos grandes reis antes da queda da Síria. Mas essa biblioteca foi achada com esses 20.000 volumes. E nisso tudo, nessa descoberta do século XIX, só validou o que as Bíblias já pregavam. As histórias bíblicas que falavam de Isaías, de Ezequias, agora de Naum, tudo caiu como uma luva, mostrando, de fato, a veracidade das Escrituras. Coisa linda, não? E o último slide aqui para a gente ir para o nosso intervalo, minha irmã. O uso divino, o instrumento temporário de Deus para julgar e exilar o reino do norte, Israel. Percebam que Deus usou esse povo para julgar o seu povo. Mas também Deus julgou esse povo. Por quê? Porque era um instrumento temporário de Deus. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Como eu preguei domingo, né, até mesmo usando o próprio material do Stanley Ellison, Deus ele governa sobre tudo na vida de Jonas. Ele manda uma tempestade, fala com o profeta, ele desobedece. Deus envia um peixe,
para engolir esse profeta, depois esse profeta caminha até Nínive, prega em Nínive, e depois esse profeta espera o julgamento de Deus, que não acontece. Deus faz crescer uma planta e depois Deus envia uma larva para comer a planta. Ou seja, Deus, o nosso Deus tem controle do macro e do micro, mas ele deixou com que o nosso coração fosse cuidado por nós mesmos. Deus usou também essa nação ímpia, essa civilização, para poder julgar o seu povo, porque o seu povo tinha perdido o temor. Mas também Deus, como ele é justo, ele também pune essa nação. Mas antes de puni-la cabalmente, Deus tinha enviado o seu profeta para que a mensagem de salvação estivesse sobre eles. Infelizmente, eles não deram ouvidos. Eles aceitaram, mas as próximas gerações não preservaram aquela mensagem de salvação. E aí, por isso veio o julgamento. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, para não ficar uma aula muito longa, vamos parar aqui? A gente volta, né, porque quero ainda concluir, né, aqui na 1, e ainda temos Abacuque e Sofonias para hoje. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Podemos dar uma pausa? Então, joia. Vou dar uma pausa, a gente volta já já, tá bom?